Shalom aos irmãos do grupo, 1000% Yal. Irmãos, Yal, ele vai levantar duas testemunhas na terra nessa última geração, ou melhor dizendo, nessa última semana, 7 anos. E elas vão pregar 3 anos e meio o nome de Yal e Yaush sobre a questão da imersão, sobre a questão da ceia, sobre a questão do corpo unido. Ela vai unir as duas casas de Shahal, os remanescentes. Então elas vão pregar conforme Yal revelou para cada um. A Escritura, irmão, a Bíblia, ela é a mãe da humanidade. A Escritura, ela gerou tudo. Pela palavra de Yal, tudo veio a existir. Não é? Os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Inclusive, pela palavra de Yal, Yaush foi gerado em Mariã, que muitos intitulam como mãe do Messias. Mas qual é a mãe que pode ser mãe se não tiver o pai? Compreende? Ela foi um instrumento de Yal. o próprio Yal gerou nela pela palavra, pela mãe, o filho Yaush. Por isso que Yaush também diz que ele é o verbo, não é? É o verbo que se fez carne, ou seja, ele foi gerado pela palavra, a palavra de Yal. Então, muitos questionam quem pode ser as testemunhas. As testemunhas são aqueles que pregam a verdade. Tanto a Torá, os 5 livros pentateucos e o Novo Testamento anunciado Por Yaush. Aqui as duas pontas do cedro, do cajado. Compreende? Por isso que Araão levava o cajado. Presta atenção nesse cajado. Ele tem o nome de Yal, Y, Yod. E tem o nome de Yal e o nome de Yaush. Esse nome Yal foi pregado no Antigo Testamento. O nome de Yaush no Novo. É a Torá e o Novo Testamento. A Torá, Yal revelou. O Novo Testamento, Yaush ensinou. Então, as testemunhas, Elas automaticamente elas vão vir pregando o Velho Testamento e o Novo, que é faz parte do tronco. Aqui unido, o tronco unido. As duas casas de Shahal estará nesse tronco. Eldá e Benjamim. O Efraim, né? Judá e Efraim. Eles se espalharam pelo mundo e eles vão ter um discernimento. Porque a palavra, a Escritura, ela foi prostituída. Ela foi prostituída pela religião judaica e católica, tirando os nomes originais de Yal, o Y. Olha só, o Y começa com o nome do criador Yal. O Y, se você for olhar todas as árvores, tem o Y. As iniciais do nosso criador, do nome dele sagrado, Yal. Entende, irmãos? Então as testemunhas vão vir como duas casas de Shahal, Judá e Efraim, pregando o nome de Yal e Yaush. Por isso que Yaush falou, ele é a videira. A videira, ela foi enxertada 2 ramos. Ela foi enxertada o ramo original, que é mais grosso, e o ramo mais fino, que é os gentios. E eles vão vir no final dos tempos trazendo o evangelho que foi tirado pelo judaísmo e pelo catolicismo. Como assim tirado? O judaísmo colocou Elohim, Adonai, Yahvé, Jeová, Yahvé. Aí o Império Romano, Zeus, Deus. E paganizaram a Escritura, a mãe. Prostituíram a mãe. Você vê que esse tronco, Ele tem uma cor natural. tá vendo? Ele tem um tronco natural. Se eu pintar ele, de qualquer que seja a cor, ele já não é mais um tronco original. Ele perde a sua originalidade. Assim foi com a mãe. A mãe é aquela que criou todas as coisas. A palavra. Foi a palavra que gerou todos os profetas. Foi a palavra que inspirou. Yal inspirou a palavra por ser profetizada pelos profetas. Então você vê que ali está o cajado das testemunhas e a palavra original que Yal revela para as testemunhas, ela se torna uma palavra limpa, pura, como na origem. Por isso que eu dou um ensinamento para os irmãos,
e eu tenho um estudo da volta de Yahshua para trazer sobre as duas testemunhas, sobre as duas casas de Shahal, não é? Sobre o nome Yod He Vav He, que significa Yal, que com A e Shin também significa Yahshua, não é? Yal e Yahshua. Então veja, quando eu tiro todo o fermento, quanto mais eu tiro o fermento, mais eu entendo a benevolência de Yal e a transparência da sua escritura. Yal não é um criador de confusão. Ele confundiu a língua na Babilônia, não é? Quando eles tentaram levantar o altar lá para Nimrod, Semiramis. Então ele confundiu a língua, mas os homens tinham uma língua só. E eles conversavam entre si. Então, o que aconteceu com essa linguagem? Cada um foi para o seu canto. O que acontece hoje com a Bíblia adulterada? Surgem várias igrejas, surgem várias religiões, vários dogmas. Por quê? Porque cada pessoa interpreta a Bíblia de uma sua forma. E a Bíblia é para ser interpretada unânime, porque ela é uma linguagem única. É o corpo de Yahshua. Então nós temos que falar a mesma linguagem, sem fermento. Aí todos vão entender. Quando eu trouxer esse estudo, muita gente vai entender o que a Bíblia, a Escritura, a mãe, nos revela, ok? A mãe é a palavra, tá? Ela é perseguida desde a sua origem. Tentaram eliminar a palavra. O judaísmo tentou eliminar a palavra que saiu da boca de Yahshua e dos apóstolos e dos profetas, exterminando eles, matando eles, achando que matando eles mataria a palavra. Mas a palavra não mata, porque a palavra é mãe. Compreende? Então, para eles enganar a humanidade, eles usaram a palavra prostituída. Com o catolicismo romano, Jesus, Deus, Senhor, que veio de Baal, Quírios, Cristo. Então eles colocaram essas abominações e têm enganado o mundo inteiro com esse ensinamento. Porque você vai em qualquer religião do mundo, eles têm a Bíblia adulterada. Mas o estudo que Yahshua me entregou agora, em 2021, entende, irmãos? Ele está me dando a Bíblia sem fermento. E muita gente vai entender muitas coisas da Bíblia que elas não conseguem entender. Inclusive o cajado de Shahal. O povo gentil está preso nesse cajado. E os Eldins, que estão espalhados pelo mundo, eles vão trazer à tona a verdade das Escrituras. Cada um sabe um pouco. Mas eu digo uma coisa, ninguém na terra pregou o ensinamento que Yahshua me entregou. Shalom a todos, irmãos.